Sobrancelhas bonitas complementam favoravelmente a forma oval do rosto, tornando-o mais expressivo. O estado perfeito das sobrancelhas pode ser obtido no salão de beleza ou em casa. Antes de deixar as sobrancelhas bonitas em casa, é preciso prestar atenção aos benefícios e às sutilezas do cuidado com elas. Isso não levará muito tempo. O resultado não será pior do que depois de visitar uma esteticista. Criando sobrancelhas lindas e elegantes em casa. Cuidados com as sobrancelhas em casa e no salão de beleza. Para ter sobrancelhas bem cuidadas, as mulheres não poupam tempo nem dinheiro. Elas visitam consultórios de cosmetologia, onde especialistas fazem sobrancelhas e oferecem cuidados de qualidade, corrigem seu formato e as colorem. Ao visitar o salão de beleza, as fashionistas recebem uma ampla gama de serviços. Elas desfrutam de uma gama diversificada de produtos de cuidados caros e dos benefícios dos procedimentos realizados com a ajuda de dispositivos e aparelhos. Você mesmo pode fazer as sobrancelhas, mas para isso precisa ter ferramentas simples. É possível criar um belo contorno usando cera, mas a falta de experiência geralmente leva a consequências infelizes. Os fios também podem causar decepção, por isso não é recomendável usá-los fora de uma instituição especializada. Por que fazer sobrancelhas? A quebra das sobrancelhas enfatiza favoravelmente a beleza ou, ao contrário, a estraga. O rosto pode parecer impecável, mas se as listras forem muito grossas ou sem forma, a imagem fica desbotada. Qualquer que seja o cosmético, ele não é capaz de esconder essas falhas. Deve-se organizar um arranjo caótico de cabelos, que se destacam em diferentes direções, o que dá à curva uma forma bonita. E bastante realista tornar as sobrancelhas perfeitas em casa, para expandir e dar volume a elas, para esconder manchas calvas. Ao fazer a correção, é importante tomar cuidado com a escolha de uma forma que combine com o tipo de rosto. Os mestres em sobrancelhas recomendam combinações: rosto redondo com sobrancelhas levantadas e rosto triangular com sobrancelha arqueada. De rosto quadrado e sobrancelhas longas e arredondadas em forma de semicírculo, tipo oblongo e sobrancelhas retas, recuando 2 cm. Em relação à ponte do nariz, formato oval e curva em forma de arco. Sobrancelhas e formato do rosto para as meninas cujo rosto se parece com uma pera, e desejável abaixar a base da sobrancelha na ponte do nariz e elevar sua borda na parte temporal. Embora, de acordo com as tendências da moda da atual temporada de 2019, o formato das sobrancelhas não possa mudar. Os estilistas recomendam curvas virgens em que não precisam ser arrancadas. Somente os pelos que crescem longe da linha da sobrancelha devem ser removidos. A correção é realizada por meios cosméticos com a ajuda da recepção de sobrancelhas esfumacadas. Isso não implica uma correção perfeita e consiste em pentear descuidadamente os arcos das sobrancelhas. Interessante. O efeito de naturalidade é criado pintando as tiras das sobrancelhas com gel ou sombras com posterior mistura. Como fazer sobrancelhas em casa? Antes de fazer sobrancelhas bonitas em casa, você precisa preparar um conjunto de ferramentas composto por pincas, tesouras e pincéis. Você também precisará de creme, gel, sombra e pó. No final do procedimento, discos e palitos de algodão serão úteis. O rosto é lavado com água morna ou vaporizado. Esse procedimento alivia a irritação e reduz a dor. A umidade da pele é removida com uma toalha. Uma escova especial escova as sobrancelhas de baixo para cima para determinar o vetor de crescimento dos pelos. Primeiro, as mãos e as pincas são desinfetadas com um desinfetante. Em seguida, a correção é realizada de acordo com as instruções passo a passo, começando da parte superior da sobrancelha até a têmpora. Você deve arrancar os pelos finos. É importante não exagerar, e melhor remover menos do que mais. Em seguida, vê-a até a borda inferior do arco supraorbital. Devido à vermelhidão resultante da pele, é aconselhável eliminar cremes e bálsamos especiais para retardar o crescimento dos pelos após a depilação. Eles são aplicados na área tratada para proporcionar efeitos hidratantes e calmantes. Se você quiser se livrar dos pelos que crescem em direções diferentes, eles são penteados para cima. Isso permitirá que você veja quais deles precisam ser removidos. Se as sobrancelhas crescerem ao acaso perto da ponte do nariz, os pelos são cortados com uma tesoura de manicure com pontas torcidas, não mais do que 2 a 3 milímetros. Depois disso, elas ficarão mais uniformes.
Você pode usar sombra cremosa ou sombra de textura seca para preencher. Se os pelos da base da ponte do nariz crescerem para cima, o produto será aplicado verticalmente. Em seguida, trabalhe ao longo do contorno. Nas áreas onde houver lacunas, aplique um pouco mais de material. Se a cor não parecer natural, você pode usar um pó facial. Aplicado com toques leves de um pincel macio, ele dá às sobrancelhas uma aparência natural. Combinados, a base cremosa e a aplicação do pó mantêm as sobrancelhas com uma aparência atraente durante todo o dia. Para enfatizar a curva natural da sobrancelha, use um lápis rosa ou branco para desenhá-la a partir da base da sobrancelha até a alcauda. A ponta do dedo de rastuxeca expande visualmente o espaço dos olhos e os aumenta. Preste atenção. O preenchimento deve ser fosco e combinar com a cor do cabelo natural. Para criar sobrancelhas simétricas do mesmo tamanho, faça uma marcação preliminar usando o esquema. As ações passo a passo começam com a determinação dos limites de cada sobrancelha, a borda de um lápis ou de um bastão plano conecta a asa do nariz e o canto interno do olho. Em seguida, marque a ponta da base da sobrancelha e remova os pelos em excesso. Em seguida, para determinar o comprimento da curva, a extremidade superior do lápis é movida para o canto externo. E assim que você determina a sua alcauda. Se a sobrancelha for curta, alinha e desenhada. Cruzando a pupila, obtém-se o terceiro ponto, o local da curva. Ele pode mudar dependendo do formato desejado da sobrancelha. O mesmo é feito com o segundo arco da sobrancelha. E assim que os limites das sobrancelhas são determinados depois de concluir a correção, você pode alterar a tonalidade das sobrancelhas. Para isso, as lojas oferecem a mais ampla variedade de meios para todos os gostos. Você pode usar a receita para preparar uma substância que ajuda a colorir as sobrancelhas sem o uso de composições químicas. Coloração de sobrancelhas em casa. A tinta preparada por você mesmo e segura, evita a queda de cabelo e cuida deles. Para fazer esse remédio natural, você precisará de 2 colheres de sopa de borra de café umida, 1 colher de chá de cacau em pó para uma cor escura, ou incompleta para um tom mais claro, gel de aloe vera, 1 ou 2 gotas, 0,5 colher de chá de mel, 2 colheres de sopa de óleo de cocô. Todos os componentes devem ser misturados e deixados em repouso por 5 minutos. Pinte primeiro a parte da sobrancelha na base, aplicando a substância com um pincel ou um pequeno bastão de madeira. Acentuando o centro, pinte o restante dos pelos. Após 15 a 20 minutos, a cor começará a mudar. Remova os resíduos de cor com cotonetes ou guardanapos úmidos. A rena natural e mais adequada para um efeito de longo prazo. A cor preta requer a adição de uma pequena quantidade de basma. Dicas de especialistas. Os cosmetologistas envolvidos na correção de sobrancelhas aconselham a reduzir a dor da manipulação e compartilham sua experiência sobre como fazer corretamente a correção de sobrancelhas em casa. Eles arrancam ao longo do curso do crescimento dos pelos, e não na direção oposta. De acordo com as recomendações dos especialistas, pentear previamente e agarrar bem na raiz contribui para a remoção completa. Elimine o excesso de pelos ao longo do contorno inferior, sem tocar na parte superior. As sobrancelhas abaixadas devem ser levantadas. Dica: para manter a forma, é aconselhável usar um gel especial para reduzir a intensidade do crescimento dos pelos. Dessa forma, os pelos podem crescer mais lentamente. Criando lindas sobrancelhas da moda em casa. Sobrancelhas e formato do rosto. É assim que se definem os limites das sobrancelhas.